E se eu te contar que a maior autoridade científica do mundo sobre a Covid-19 acaba de ser desmascarada pelo governo americano e que muito do que você chamava de ciência durante a pandemia não passava de pura manipulação? Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Conheço o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e assessor médico-chefe do presidente dos Estados Unidos. When you're not saving the world, what do you do with your downtime? That's a great question, except I don't have any downtime. Sorry. Talvez você não saiba, mas Fauci foi um protagonista da sua vida entre 2020 e 2022. O uso de máscaras em tempo integral, distanciamento social, fechamento das escolas, igrejas e comércio, a proibição de sair às ruas, a vacinação obrigatória, inclusive em crianças. Todas essas políticas autoritárias implementadas nos Estados Unidos e copiadas ao redor do mundo partiram de recomendações do Dr. Fauci, um infectologista que, sem exagero, moldou a opinião pública ocidental durante a pandemia. Ocorre que Fauci esqueceu de deletar dos servidores do governo milhares de anotações pessoais que ele fez durante toda a crise sanitária. E esse diário foi obtido e divulgado pelo Congresso juntamente com e-mails obtidos por lei de acesso à informação. O conteúdo é revelador. O médico que mais influenciou a classe política e a grande mídia durante a pandemia é, na verdade, um narcisista deslumbrado pela fama e pelo poder. Um homem que enriqueceu ilegalmente durante a pandemia, mentiu sobre evidências científicas e, pior de tudo, ocultou a sua provável participação na criação do supervírus que matou milhões de pessoas ao redor do planeta. Pois é. Atualmente, a hipótese mais aceita para a origem do vírus, com base em relatórios de agências de inteligência como a CIA ou a FBI, é um acidente de laboratório no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, que promovia pesquisas de ganho de função viral. Como o próprio nome sugere, o ganho de função pode intensificar o poder de um vírus, ou seja, torná-lo mais letal e mais transmissível. Esse tipo de pesquisa serve para antecipar mutações naturais e criar super vacinas, mas os estudos são tão polêmicos e tão perigosos que a lei americana estabelece uma série de restrições a esse tipo de manipulação genética. Por isso, o Instituto de Doenças Infecciosas, dirigido por Fauci, financiava redes internacionais de pesquisa, incluindo experimentos de ganho de função viral na China. Em outras palavras, Fauci e sua equipe encontraram uma brecha burocrática para usar milhões de dólares de dinheiro público americano para indiretamente conduzir pesquisas no exterior, sem fiscalização e sem restrições sanitárias, especialmente na China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. É consenso que o novo coronavírus se originou na China. E a hipótese mais plausível é que algum pesquisador ou funcionário do laboratório de Wuhan acidentalmente se contaminou e passou a transmitir esse supervírus geneticamente manipulado. Contudo, durante toda a pandemia, os registros revelam que Dr. Fauci atuou para esconder do público as pesquisas que o seu próprio instituto havia financiado, numa ação coordenada de acobertamento da verdade envolvendo burocratas, cientistas e, claro, a imprensa. Em suas inúmeras entrevistas e pareceres, Fauci adotou a narrativa de que a origem do supervírus era natural e que a doença havia evoluído organicamente de morcegos para humanos a partir do comércio nos mercados de animais. Foram anos de desonestidade científica. There are wet markets in Wuhan that are ample opportunity for a virus to jump from an animal. The origin was from a bat to an intermediate host to a human, very likely in a wet market, and those animals should not have been in the Wuhan market. Isso era o que o Dr. Fauci dizia publicamente, mas em suas anotações pessoais a história era muito diferente. Em janeiro de 2020, Fauci já sabia que o mercado de animais não era a origem do vírus e escreveu: usando dados epidemiológicos e genômicos, parece que a primeira infecção ocorreu no início de dezembro e não estava conectada ao mercado. Agora sabemos que o mercado não foi a fonte, foi o amplificador. Ou seja, como toda a aglomeração humana de baixa higiene, o ambiente do mercado de animais contribuiu para a transmissão do supervírus, não para sua geração natural e espontânea. Se Fauci tivesse sido honesto com o público sobre a origem do vírus, ele não teria sido alçado ao patamar de maior expert no assunto e provavelmente seria investigado pela sua eventual participação na criação do vírus. Mas foi com base nessa mentira essencial sobre a origem da doença que Fauci alicerçou toda a sua autoridade científica durante a pandemia, com uma postura marcada pela profunda contradição entre as suas anotações pessoais e o que ele dizia ao público sobre temas como máscaras, lockdown e vacinas. Para ficar em um exemplo,
Depois de garantir ao público a segurança absoluta das vacinas, Fauci, ele próprio, sofreu transtornos vasculares que desencadearam um infarto pulmonar 6 meses depois da sua imunização, o que, segundo especialistas, pode estar relacionado a reações adversas à vacina ou ao próprio vírus. Contudo, Fauci preferiu omitir o seu quadro clínico grave e limitou-se a divulgar apenas uma leve dorzinha no braço assim que tomou a vacina. Com a publicação das suas notas e e-mails, Fauci foi convocado pelo Senado americano a prestar satisfações sobre a sua contribuição desastrosa para políticas equivocadas de isolamento social, paralisação econômica, fechamento de escolas, vacinação obrigatória e descrédito a tratamentos alternativos. The answer is, if there are oversight hearings, I absolutely will cooperate fully and testify before the Congress if asked. Contrariando a sua promessa de transparência perante o Congresso, Fauci evocou o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo. Por mais de 100 vezes, o médico se recusou a responder perguntas simples sobre as suas ações na pandemia e a sua opinião científica sobre temas relacionados à Covid-19. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. O mais curioso é que, juridicamente, Fauci não precisava se valer desse direito ao silêncio. Isso porque, logo antes de deixar a Casa Branca, Joe Biden, do Partido Democrata, perdoou preventivamente Dr. Fauci por qualquer crime que ele possa ter cometido contra os Estados Unidos entre 1º de janeiro de 2014 até 20 de janeiro de 2025. À época do perdão, Fauci não era sequer investigado, mas aparentemente ele e seus aliados políticos na esquerda americana sabiam muito bem o que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. E talvez você tenha estranhado porque o perdão se estende por mais de 10 anos, retroagindo até 2014. Por uma inacreditável coincidência, esse é o ano em que o Instituto de Doenças Infecciosas, sob liderança do Fauci, passou a investir indiretamente em pesquisas internacionais de ganho de função em vírus. Se você quiser mais uma edição especial do boletim sobre a deturpação da ciência e a manipulação da opinião pública durante a pandemia, é só pedir aqui nos comentários.